Vamos então dar sequência. Estamos aqui criando, né, um controle de compras completo, que depois eu vou ter, inclusive, fazer alguns cursos na área de finanças. Nós podemos aí utilizar nesse controle aqui de compras. Vamos lá, aqui eu coloquei o código, que seria o código da compra, a data de emissão, né, dessa fatura, e aqui a data de vencimento, que venceria, no caso, o prazo para pagamento. Aqui tem muita coisa que nós podemos, por exemplo, acrescentar, tá joia? Vou colocar aqui, por exemplo, um rótulo, colocando como se fosse o tipo, né? Ou melhor, vou copiar os rótulos que nós já temos aqui. Só uma outra coisa na caixa de texto antes da gente dar sequência. Tem algumas propriedades, por exemplo, de borda aqui, ó, que tem um borda style sing, né? E tem esse tipo de borda aqui com style none também, se você não quiser manter. Eu vou deixar o meu sem borda aqui nessa propriedade. Então, vou deixar ele nesse padrão mesmo, né, que ele vem. Aqui em código, Ctrl C, Ctrl V, vou aqui posicionar um pouquinho abaixo e vou definir aqui para esse label, né, que ele vai ser um label chamado tipo, ele vai receber um texto chamado tipo. Para que isso aqui? Isso aqui, na verdade, vai ser para que eu crie, né, posteriormente o tipo desta emissão, desse cadastro de compras, né, ele vai ser de que tipo? Por exemplo, ele pode ser um tipo de uma fatura. Posso dar algumas outras funcionalidades para ele. Cada tipo, se for fatura, por exemplo, vai ser código 1, se for uma nota fiscal, código 2, e assim por diante. Então, cada tipo vai ter um código. E aqui na frente, ó, vou copiar esse label e colar, eu posso definir um nome para ele, né? Colocar o texto. Então, além do tipo ali do nome, aqui aparece o que é. Então, por exemplo, vai aparecer fatura. E assim por diante. Só para dar mais ideias também, para depois vocês implementarem, né, algumas outras coisas. Fiquem sempre atentos aos nomes, tá joia? Então aqui em cima eu coloquei para o primeiro TXT código, para esse segundo eu vou colocar TXT underline emissão, para esse terceiro TXT underline vencimento. Ok. Aqui abaixo vai ser TXT underline tipo. Ou poderia ser código do tipo, se você preferir. E aqui txt underline nome tipo. Beleza. Perfeito. Aqui então, o que vai ter mais abaixo? Vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl V. Vou inserir aqui o seguinte. Ele colocou o tipo, mostrou ali no caso fatura. Eu vou querer então algumas informações aqui abaixo, por exemplo, do número de série dessa fatura. Então aqui em caption, na propriedade do texto dele, eu vou chamar aqui de série, onde ele vai estar me mostrando então o número de série dessa fatura. Posso copiar isso aqui, colar aqui mesmo, mais ou menos nesse tamanhozinho mesmo. Não vou ocupar mais que isso, na verdade. Além da série, né, vou selecionar os dois, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar aqui e vou trabalhar o seguinte. Além da série, eu vou precisar, por exemplo, de um número, tá joia? Para depois referenciar isso aí. Então, nós vamos ver também melhor depois para que será este número. Vai ter relação aí, né, com a empresa que está sendo emitida aí a fatura da compra. Então, aqui o nome também nós vamos ter que trabalhar, colocar embaixo em outro campo diferenciado. E eu poderia colocar também, só para fim de busca, né, poderia colocar o ano de cadastro. Nesse caso aí, do cadastro, poderia ser da empresa em que você está emitindo. Então, pode deixar aqui ano de cadastro. Ok. Ou cliente, né? Porque na verdade vai ter as duas opções. Quando acontecer isso aqui é porque você deu um duplo clique, como eu fiz aqui sem querer. Aí basta você ou fechar aqui ou maximizar, você vai ver as janelinhas separadas, tá joia? Então vou deixar ele ali fechado, vou maximizar essa outra. Então aqui ano de cadastro, eu quero ela um pouco maior. Beleza. E nessa informação vai então o ano de cadastro. Vou aumentar aqui só para não deixar tão desnivelado, né? Para manter uma estrutura aí melhorzinha. Então aqui foi o tipo da nota. Agora embaixo eu vou deixar um tipo da empresa, tá joia? Então aqui em vez de pôr tipo, por exemplo, que se você quiser pode colocar nota também, né? Tanto faz. Os nomes depois eu posso até melhorar desses labels. Aqui eu quero informações sobre a empresa. Então vou selecionar a empresa. Vamos supor que essa é uma nota de compra para... só que não poderia ser somente empresa aqui, porque pode ser
Vou mudar para cliente, tá joia? Porque pode ser uma pessoa física também, então não somente pessoa jurídica. Eu tenho isso em mente depois para implementar dessa forma, então vou criar como cliente. Vou aqui copiar o label, Ctrl C, Ctrl V. Aqui então ele vai definir o código desse cliente. Tendo definido o código do cliente, vai aparecer então o nome dele na frente. É lógico que isso aí vai ter que estar registrado e cadastrado. Então vamos supor que ele colocou aqui, ó, código 555. Aí é um determinado cliente que tem esse código. Ou 255, é uma determinada empresa. Então vai mostrar aqui, né, o nome ou do cliente ou da empresa. Por isso que eu estou deixando cliente aqui e não empresa, que pode ser também pessoa física. Não esqueçam de estar renomeando os labels para trabalhar, tá joia? Então sempre renomeia ele, ó, TXT série. Se quiser esperar, eu vou renomear junto com vocês depois para não ter problema na hora de programar. TXT número, aqui TXT ano, underline CAD de cadastro. Eu sempre separo com underline. Aqui TXT underline número num cliente. Então TXT underline num cliente. E aqui TXT underline nome cliente. Assim então vai ficando um pouco melhor.